Opa pessoal, tudo bom? Iniciando um projeto novo da Tri, o TriCast, em uma parceria com a Inove Studio, tá certo? Que vai trazer uma série de benefícios para todos os clientes da Tri. Inaugurando o nosso primeiro episódio, né, e dando um pontapé com uma excelência top, né? A gente vai conversar hoje com Foguete Trainer, uma das maiores referências do esporte aqui no estado de Alagoas. Mestre Foguete, tudo em paz, como é que você está? Um grande prazer estar com você aqui conosco. Eu que me sinto honrado de ser o pontapé inicial desse projeto aí. Espero contribuir muito, não só para a empresa, mas também para todos que vão assistir esse podcast, porque esporte é saúde, é mentalidade e é uma série de benefícios que traz não só para o corpo, mas para a mente. Muito bom. Me diz uma coisa, quem é Foguete Trainer? Foguete é um cara que já está no esporte há muito tempo, foi meio que inspirado pelos avós, pelo pai, e hoje está aqui, já com a estrada um pouquinho longa, né? Dentro da corrida, do triatlon e de outros esportes também. Vamos lá, no triatlon, para a gente começar de cima e ir descendo até para os outros esportes. Qual a sua experiência no triatlon, né? Como é que você começou essa jornada também nesse esporte? O triatlon eu comecei depois da corrida, né? Minha estrada na corrida já tem mais de 25 anos. Aí o triatlon veio com uma forma de desafio, com uma forma de ir para um level a mais. E assim, comecei na base com os triatlos mais curtos e fui galgando degraus, até chegar à prova mais longa do triatlo moderno. Boa, o Ironman. É. Muito bom. Né? Para quem não sabe, a Tri começou no triatlo, né? Eu sou triatleta também, assim como o Foguete. A gente faz provas de Ironman e a gente sentiu uma necessidade muito grande de produzir conteúdos, materiais de qualidade para o segmento do triatlo, né? E aí a Tri começou dentro desse universo, a gente cresceu muito mais, mas o foco inicial era o triatlo e a gente retorna hoje para o triatlo no Foguete com todo o material top de linha que a gente está preparando, que vai ser um segundo momento que a gente vai conversar e vai anunciar para todos aqueles que fazem parte da Tri. E eu quero conhecer esse material. Um garoto de testes aí, Com vamos lá. certeza, vai ser top, né? Já está com toda a linha, toda ela projetada, toda ela organizada. Cara, a gente está junto aqui nesse episódio porque a gente bateu um papo há um tempinho atrás e você conversava comigo que tinha um projeto inovador, uma coisa diferenciada. E o nome desse projeto chama-se Run Pro. Isso. Velho, o que é a Run Pro? Run Pro é uma assessoria que está iniciando, agora dia 1º de dezembro, com o intuito de quê? Transformar as vidas de dentro para fora, porque o esporte ele não transforma só a parte estética, mas sim ele molda caráter, como eu costumo dizer. O esporte molda caráter. E a Run Pro veio para fazer as pessoas alcançarem seus objetivos, que muitas vezes não é apenas a finish line. Às vezes é emagrecimento, às vezes é curar algo interno, algo mental. E assim, a Run Pro vem com uma pegada de abranger vários públicos, sem esquecer a performance, claro. Arretado. Essa questão da cura interna, eu queria até dar um testemunho, que eu acho que é muito legal, né? O nosso time de costureiras hoje faz esporte. Olha que massa. Né? Então, e aí eu conversava, né? Faz esporte em Arapiraca, elas estão no funcional, estão em vários outros e já vão começar na corrida. Então, assim, o nosso time de costureiras, não estou dizendo que são clientes, que são nada disso. E aí eu conversava com uma delas, de nome Cíntia, e eu falava assim, Cíntia, como você está feliz? E ela dizia assim, seu Marinho, existe alguma coisa dentro de mim que estava faltando. E eu entendi que isso era o esporte, né? Isso eu estou falando de uma pessoa que é uma excelente profissional, mas quem está acostumado com a visão de uma costureira atrás de uma máquina, mas não, uma pessoa fazendo esporte e já sentindo a sua vida sendo transformada através do esporte. E aí, mais sobre a Run Pro. Cara, qual vai ser a sua metodologia para que as pessoas possam alcançar tudo isso? Cara,
a metodologia principal é fazer a pessoa, como eu costumo dizer, voltar para o corpo. Às vezes a gente está tão focado no externo, no trabalho, nas outros afazeres, e esquece que nosso corpo fala. Nosso corpo está falando com a gente o tempo todo. Muitas vezes você tem uma dor de cabeça, aí pensa logo em tomar uma medicação. E o corpo está dizendo, estou desidratado muitas vezes, eu estou dormindo pouco. E a gente não reflete, só chega e toma uma medicação. Será que nosso corpo não está dando sinais que a gente precisa modificar algo, precisa transformar algo no nosso dia a dia? Porque a gente está perdendo muita sensibilidade, principalmente depois da era das redes sociais, da tecnologia. A gente está tão focado no externo que está esquecendo o interno. Uma das coisas principais da RunPro é trabalhar alguns aspectos como respiração, como consciência corporal, como a questão da mobilidade, e entender que está havendo uma conexão entre sua mente e seu corpo o tempo todo, e deixar essa conexão mais sensível, para que a gente possa sair um pouquinho desse mundaréu de informações que a gente é jogado o tempo todo, profissional, pessoal e tudo mais, e entender que a cura começa dentro de nós. Boa. E o esporte é um catalisador, né, cara? É aquele que vai convergir para a saúde. Eu também dou um outro testemunho, que eu estava fora do esporte por um tempo, só cuidando da empresa. E aí eu comecei a entender como eu não estava feliz, entendeu? Como me faltava realmente algo de dentro para fora. Por mais que o externo estivesse tendo um desenvolvimento, o interno estava sofrendo, e isso estava sendo ruim. Estava sendo ruim mentalmente, estava sendo ruim do ponto de vista psicológico, e aí, de novo, o esporte me traz para uma coisa muito boa. Dentro desse contexto, né, qual é o público-alvo da RunPro? Cara, o nosso público-alvo são os corredores, tá? Mas dentro dessa margem, a gente tem pessoas que nunca correu, pessoas que nunca treinaram nada e que querem dar um passo a mais na sua vida, querem ir para outro nível. Porque se a gente olhar, a gente vive num ciclo de trabalhar, casa e só isso ali. Vicioso. Quando a gente acrescenta o esporte, acrescenta a atividade física dentro desse ciclo, há uma mudança, porque só em praticar uma atividade física há uma cascata de hormônios que é liberada no corpo, que vai trazer uma série de benefícios, não só físicos, mas mentais também. E o foco principal é essa transformação interna. Boa. Porque essa transformação interna vai transformar tanto o iniciante quanto o cara de alta performance. Boa, muito bom. Dentro desse contexto, a gente tem no público iniciante um grande desafio, né? Como no esporte, às vezes começar é muito fácil. O complicado é você, às vezes, se manter no esporte, né? Então, dentro dessa visão holística que a RunPro tem, né, quais seriam as dicas, quais seriam os pontos trabalhados para que a gente pudesse ter esse aspecto motivacional presente o tempo todo na vida das pessoas? Então, por exemplo, quais seriam as dicas do Ironman, do treinador, né, do CEO da RunPro, da assessoria, para que as pessoas não apenas começassem, mas para que elas se mantenham motivadas no processo? Cara, um grande aspecto que a gente tem que salientar é que muitas vezes focamos no negativo. Boa. Muitas vezes a gente foca, a gente tem 5 pontos positivos e 1 negativo, e só foca no negativo. Boa, muito bom. É uma visão que a gente precisa transformar, e é um dos meus desejos de transformar isso dentro da assessoria. Porque nada é fácil e nada vem de graça. Tá? A motivação, ela é excelente para iniciar, para começar, aquela coisa toda. Dá o start. Dá o start, mas a disciplina, a constância e a observação das transformações é que deve ser mais evidenciadas, porque se a gente for olhar, a gente não acorda todo dia motivado, a gente não acorda todo dia disposto, mas se a gente entender o porquê eu faço aquilo, o porquê eu me acordo para troco de roupa, me preparo para ir para atividade física, aí as coisas começam a mudar. Uma vez, essa semana inclusive, uma aluna perguntou: Foguete, para que você treina? Aí eu falei, para carregar meus netos no braço. É isso aí. E assim, eu acho que esse é o meu maior motivo.
Porque se a gente for olhar, o que importa na vida é isso. Tá? E tipo assim, e é um motivo que me faz sorrir, me faz pensar, me faz ser constante. Porque a motivação, se a gente for pensar só na motivação como combustível, ela chega uma hora que ela cessa. Tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. É E eu isso acho aí. que quando a gente encontra o propósito, a gente encontra algo a mais que faz a gente perdurar no que a Isso. gente está fazendo. Isso. Eu acho muito legal essa visão, até porque tem algo que eu sempre coloco. Se a gente for observar os aspectos negativos, cara, a gente sempre vai ser muito infeliz. Eu sempre procuro observar o lado bom das pessoas, o lado bom do esporte, mas o quanto a gente conseguiu chegar. E eu acho que é importantíssimo, né, você pensar no propósito. Por que eu estou fazendo atividade física? Porque hoje você talvez concorde comigo ou talvez não concorde. Mas, por exemplo, correr nos dias de hoje virou uma modinha. Então, e às vezes uma modinha não tem um propósito a não ser um propósito vazio, que é, no caso de um influencer, ganhar seguidores, de mostrar uma realidade que aquele seguidor não vive, e aí, com pouco tempo, tudo aquilo que foi construído não se sustenta. E aí, corrida hoje, como é que você vê essa questão? Um pouco de modinha, menos propósito, ou como a Run Pro conseguiria juntar esse apelo social que existe hoje para a atividade física, para o esporte, com a constância, com o propósito? Não tem outra palavra, é o propósito. É você, né, acordar entendendo o porquê você está fazendo aquela atividade física. Como é que você enxerga esse movimento de hoje? Cara, esse movimento de hoje, realmente, ele está muito mais voltado para o ego, para a visibilidade, Para o externo. para o externo. Porque se a gente for olhar desde o advento das redes sociais, ela só vem crescendo essa questão da exposição, essa questão de mostrar que eu estou fazendo algo. Tá? Se a gente for olhar, pegar uma estatística, o número de corredores, pronto, aqui do estado cresceu muito. Mas por quê? Por causa das redes sociais, fotógrafo na praia, uma série de coisas, tá? Mas eu acredito que se tiver pessoas à frente que façam entender o porquê da atividade física, o porquê da corrida, o porquê do triatlo, eu acho que essas pessoas vão perdurar bem mais, porque eu canso de ver pessoas que iniciam no esporte e com pouco tempo desistem. No triatlo mesmo, compram tremendas bikes, tremendos Verdade. equipamentos, Depois vendem a preço de banana. depois vendem a preço de banana. Por quê? Porque não encontrou um propósito, não encontrou algo maior que as fizesse se manter em atividade. E muitas vezes regridem para aquele ponto onde iniciaram, o que é muito triste, porque depois você experimenta algo que transforma e de repente por questões de motivação você regride, é muito triste ver isso. Mas eu acredito que tem bons treinadores no estado, tem e no Brasil também. Só que eu acho que essa questão da mentalidade tem que ser mais evidenciada. Porque só resultado por resultado, chega uma hora que cansa, né? Entendo. Tem que ter propósito. Mas, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. A gente que é atleta entende que o esporte não é só você sair para correr de forma estabanada. Existe todo um contexto dentro desse propósito. Dentro dele existe a questão da nutrição, existe a questão da hidratação, da suplementação, né? Como é que a Run Pro pretende trabalhar isso com seus alunos? Parcerias com nutricionistas? Como é que vai funcionar essa visão mais global que você quer trazer para o teu aluno, né? Como é que vai funcionar isso? Porque, por exemplo, a gente sabe, né, o que destrói, por exemplo, uma corrida? Um pace errado, uma alimentação errada e uma hidratação errada. São as três coisas que destroem e às vezes destroem a nossa motivação. Você está até muito motivado, mas não está com a alimentação ideal, né, adequado. Você está até muito motivado, quer correr, mas não sabe se hidratar. Cara, assim, como é que vai funcionar em termos de né, trazer para o teu aluno
essa visão mais completa do esporte, o que é que você pensa, como é que a assessoria entra nesse universo? Cara, você falou de pontos muito importantes, eu concordo com você em tudo aí, mas eu dou um passo para trás ainda. Por que um passo para trás ainda? Porque muitas vezes nem o básico é feito bem feito. Boa, Às vezes as pessoas não têm um sono reparador, boa. dorme tarde ou mexendo no celular ou na televisão assistindo um streaming, alguma coisa. Ou seja, a base é dormir bem, a base é se hidratar antes bem, estar bem hidratado, e ter uma preparação, uma rotina de preparação. Não é só levantar, ter a planilha e sair correndo, fazer o que está escrito ali. É entender que o que vem antes interfere muito no que vem durante e o que vem depois também. Por isso que você falou tudo isso, que é importante, mas eu dei um passo para trás. Boa, muito bom. Porque imagine uma pessoa que não dorme bem, uma pessoa que tem problemas com sono ou que vai dormir porque quis tarde. Como é que ela vai estar para esse treino? Tudo já não vai estar funcionando adequadamente. Uma pessoa não tem uma hidratação boa 24 horas antes ou Isso. durante ao longo da sua vida. Porque a hidratação somos feitos basicamente de água, né? Cerca de 70%. Se nosso corpo não está hidratado, como é que ele vai trabalhar? Porque nada trabalha isolado no nosso corpo. Eu costumo dizer que tudo está conectado. E o que é interessante é que a hidratação, 90% dos atletas pensam que a hidratação é durante a prova, né? Por exemplo, que você está ali, né, e a gente que já tem um pouquinho mais de rodagem entende que a hidratação começa bem antes, né? Então, tudo isso vai ser passado para os alunos, né? Essa questão dessa importância, tudo isso vai ser trabalhado com a tua, né, com aqueles que vão seguir a metodologia, né, da Run Pro. Cara, a gente já está com a equipe já formada. Boa. Tá, a gente tem nutricionista, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem gente para apoios psicológicos. Mais profissionais de educação física. Mais profissionais da educação física, com a plataforma mundial para a prescrição dos treinos, porque a gente não quer entregar uma planilha, a gente quer entregar uma transformação, a gente quer entregar uma mudança de hábitos, tá? Que vai incluir não só treino e preparação física, mas vai incluir também alguns textos nos grupos que vamos criar, alguns gatilhos mentais para que as pessoas possam refletir antes dos treinos, antes das competições, porque tudo começa no campo da mente. E se não houver transformação mental, não pode haver também transformação física, né? Boa. Arretado. Eu acho que tá um bate-papo muito, muito legal, assim, para quem está iniciando no esporte ou para quem já é mais antigo. Eu acredito que vai ajudar bastante. E a outra coisa que eu achei, sabe, dando uma recapitulada, foi a questão da mentalidade de sucesso, né? Então, e a mentalidade de sucesso, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Não está em se fazer um Ironman, né? Então, por exemplo, os seus primeiros 3 quilômetros, os teus primeiros 5 quilômetros são o seu desafio. Por exemplo, não, já fiz Ironman, mas há dias atrás eu estava felicíssimo da vida porque consegui correr 5 quilômetros. Porque fiz cirurgia no joelho, uma série de outras questões. Então, correr 5 quilômetros para mim foi o meu Ironman, foi o meu máximo. E aí as pessoas nesse mundo de imagem querem correr 21 quilômetros, 10 quilômetros, 100 quilômetros, fazer provas longas. Cara, como é que vai ser trabalhada essa mentalidade de sucesso, né? De acordo com o limite do atleta, da visibilidade, do foco que ele tem? Como é que vai funcionar isso dentro da tua assessoria? Você já parou para pensar que muitas vezes numa prova, numa competição, a gente está correndo, de repente alguém encosta na gente e querendo passar e a gente diz, não, vou ficar na frente. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Normal. Normal, né? Mas muitas vezes a gente já saiu do nosso ritmo proposto, a gente já saiu da nossa meta e entrou na pilha de outra pessoa. E muitas vezes isso pode ser muito danoso. A gente pode quebrar, a gente pode nem concluir a prova muitas vezes. O que a gente vai a questão da mentalidade, para mim, é uma das principais coisas dentro do treinamento esportivo e dentro da assessoria. Acho que a maior coisa que a gente tem que manter na mente de cada cliente, de cada atleta, é você tem que ser melhor do que você foi no dia anterior.
Porque se a gente for querer ser melhor, como você acabou de falar, você tem Ironman no currículo. Só que você fez uma cirurgia no joelho. Se você fosse basear numa prova de Ironman que você fez há 1, 2 anos atrás, você vai ter o quê? Vai ter um choque. Uma frustração. Uma frustração. Mas quando você se baseia no dia anterior, como é que eu estava? Uma grande vitória. Uma grande Eu vitória. não corria, tô correndo. Isso. Você falou tudo. E é isso que eu quero deixar bem claro na mente da nossa equipe, que não é a outra pessoa que é a nossa referência. A gente pode se inspirar, mas a referência Muito tem bom. que ser no que eu fui no dia anterior. Muito bom. Você tem tempos incríveis em provas de Ironman, mas fez uma cirurgia. Ou seja, a gente terminou regredindo fisicamente, o que é normal depois de uma cirurgia. Aí se você já pensou se você focar no desempenho que você tinha no Ironman, Se eu pensar no negativo, vai pensar no no que negativo. eu... Não, e se pensar no que foi ontem? Não, ontem eu não estava conseguindo correr, antes de ontem eu estava mancando depois da cirurgia. E hoje eu estou correndo 5. Olha a vitória, olha o tamanho da vitória. E é isso que a gente tem que focar. Eu acho que essa construção é arretada e eu acho que isso que realmente precisa ser passado. E essa busca da vitória dia a dia, eu acho que ela é importantíssima. Eu, nesse período, tive algumas vitórias, por incrível que pareça, para voltar a emagrecer. Né? Que eu pensava que eu não ia mais conseguir voltar a emagrecer, que eu não conseguiria mais voltar a correr. Inclusive, teve uma época que eu olhei assim, cara, fiz uma inscrição para o Ironman na Espanha, ano que vem. Eu olhei assim, cara, que maluquice. Mas não é, porque assim, no esporte você precisa ter um propósito. E dentro de um propósito, cara, eu enxergo que uma prova-alvo, ela é extremamente importante como um efeito estimulante. Eu gosto de datas, Não é isso? A data, ela nos dá um parâmetro. Eu tô correndo para correr. Não, vamos fazer uma avaliação, vamos tirar uma métrica, porque o que a gente não avalia, a gente não pode mensurar. Então, se a gente avalia, tira uma métrica, a gente pode estabelecer um propósito com data marcada. Porque aí você tem um objetivo claro, palpável. Pontos de evolução. Isso. Isso é muito bom. E vamos lá, cara. Assim, a One Pro já começa com uma série de parceiros. Eu sei que vão ter outros profissionais de educação física juntos, como o John, que é um cara que também, né, já triatleta, um cara já experiente de rodagem e tantos outros. Me fala um pouquinho, junto com a Run, quem é que vem junto? Cara, vem um nutricionista, vem um fisioterapeuta também que já corre e que também faz outras atividades físicas. Vem pessoas que já estão comigo há um bom tempo e eu tenho uma total confiança, tá? Isso não quer dizer que a gente não pode agregar outras pessoas, podem sim. Mas eu queria começar já com uma equipe multidisciplinar, porque muitas vezes a necessidade de um pode não ser de outro. E é isso. Boa. Dentro dessas parcerias, vamos puxar um pouquinho. Cara, tem a Tri nesse universo, né? Verdade. O foguete já tá de meia Tri, de calção vamos testar Tri. hoje, hein? Então, assim, cara, primeiro é um prazer, né? Ver você vestindo o material da gente. A gente está investindo agora num projeto novo, que é um projeto de um e-commerce, e a gente quer fortalecer muito as parcerias da gente, né? Então, a Tri já tem nessa rodagem da gente desses anos uma série de parceiros, mas só que a gente quer deixar isso um pouco mais evidente. Por exemplo, só vai fazer parte do TTCast, naturalmente, profissionais que sejam clientes da Tri, mas assim, mais do que clientes, cara, eu acho que a gente é parceiro, né? Porque a Tri tem propósito, né? O foco da gente é atender as expectativas do nosso atleta, é gerar valor através na vida das pessoas, através das nossas camisas. Tanto é que o projeto da gente para o ano que vem é a Tri for All, né? Então, que é a Tri para tudo. Eu quero que as pessoas vistam o material da gente e sintam necessidade, sintam vontade de fazer atividade física. Por exemplo, essa camisa que você tá, dá para você colocar uma calça social, um sapato legal e ir para uma reunião. Chegou na academia, tirou o sapato e a calça, colocou a bermuda e o tênis já está pronto para fazer atividade física. E assim vai, já consegue dormir com ela, porque é extremamente confortável. E o que a gente quer trazer para as pessoas é conforto.
por exemplo, as meias são meias em poliamida, que é o mesmo material da camisa. Né? Tudo muito projetado para esporte e para conforto. Né? A gente quis trazer toda aquela tecnologia do triatlon, né, que tem um custo de produção, como você falou, né? A gente às vezes gasta uma fortuna com o triatlon e trazer um pouco disso para essa história. Eu sempre brinco que a única forma de você ser milionário com o triatlon é sendo bilionário. Né? Porque você vai gastar ao ponto de se tornar milionário, porque é um esporte que requer um recurso interessante. E aí um dos propósitos da Tri é reduzir essa régua. Então, a gente quer que as pessoas utilizem o nosso material não só para o esporte, para tudo, mas que esse material esteja acessível a todos. Cara, vamos lá. Pergunta capciosa, mas e a Tri junto com a Run Pro? Como é que vai funcionar isso? Como é que está na tua cabeça? Cara, a Tri, é interessante que ela já nasceu com um DNA campeão, né? Um DNA com Iron Man junto, somado. Ou seja, é muito interessante quando se tem uma empresa que o CEO, ele tem veracidade no que fala, ele tem propriedade no que fala. Porque a grande maioria das empresas, as pessoas abrem as empresas, mas muitas vezes contratam uma equipe, pessoas para cuidar da gestão, cuidar do brand, cuidar de uma série de coisas. E muitas vezes o CEO ele não tem sangue, não tem suor ali naquela marca. O que é diferente na Tri, né? A Tri já tem um DNA de corrida, de triatlo inserido desde a ssua essência. O que é bastante interessante, porque isso entende a necessidade do atleta, entende a necessidade do corpo. Isso. Cara, eu tô usando essa camisa aqui, eu tô me sentindo extremamente confortável, tá? Eu tô falando de coração isso, ela é muito confortável. E o conforto é importante no esporte, porque às vezes um tecido errado, ele fere até o nosso mamilo. Exato. E de sangrar. Isso. Eu sei porque já aconteceu comigo. Tá? Uma meia inadequada, ela prende, eu falo muito de mobilidade, você sabe disso, e de movimento corporal. Uma meia que pressiona os nossos dedos a estarem juntos, ela dificulta a aterrissagem do nosso pé no chão, porque os dedos precisam de expansão, precisa de espaço. E eu coloquei a meia, a primeira coisa que eu fiz foi abrir os dedos, não sei se você notou, não sei se os meninos pegaram aí no vídeo, a primeira coisa que eu fiz foi abrir os dedos, eu senti que eu tive liberdade. Então, a Tri junto com a Run Pro, eu acho que eu fui agraciado em ter uma parceria dessa, e eu pretendo muito que essa parceria se perdure por muito tempo. Por quê? Porque são dois DNAs que acho que tem muito a ver. Boa. E só passando para ti e para todo mundo que está ouvindo ou assistindo a gente, antes de qualquer coisa, eu uso muito o material. Por exemplo, a bermuda que a gente está usando, cara, eu já usei demais essa bermuda. O material de triatlon, eu estou utilizando ele já acho que já uns 2 meses o material de triatlon. Por quê? Exatamente para entender se o tecido, se o corte, se a pegada, se o conforto térmico, se a questão da evaporação, né? Então, assim, eu estou maravilhado com o material de triatlon. Eu paro um pouco quando olho a roupa está seca. E para gente que faz prova de endurance ou para quem está começando, o conforto térmico é algo extremamente importante. E endurance é bem importante mesmo. Eu que também já fiz algumas provas um pouco mais longas do que o Ironman, a roupa manda muito. O que você está vestindo, o equipamento manda muito de como vai ser a prova, né?